tá? Então, pessoal, né, que é o professor Índio, tá? Para dar mais uma aulinha para vocês aí, dando continuidade no nosso projeto de aprendizagem de física e matemática, tá? Hoje dando continuação à aula de geradores / receptores. Então, só para a gente fazer uma recapitulação aqui do que tá no nosso cronograma. A gente começou com eletrodinâmica, tá? Tá lá, tá no link, tá no canal também, se vocês quiserem olhar, tá? Depois entramos resistores, associação, né? Fizemos uma gama de exercícios aí, associação de resistores. Depois entramos em geradores, tá? Fizemos também uma gama de exercícios de geradores. E na verdade eu postei 2 aulas de geradores, né? A parte 1, né, que é geradores parte 1, onde eu falo sobre a equação do gerador, onde eu falo o que é um gerador, para que serve um gerador, tá? Falando sobre a associação de geradores. E a aula número 2, tá, que eu coloquei como bônus para vocês na sexta-feira passada, o pessoal aí do projeto, coloquei como bônus para vocês, eu falei sobre a potência lançada no circuito, tá? Quem não viu, eu tô tentando gravar as minhas aulas, tá? Tô aqui pelo meu telefone, que tá pelo Google Meet, e tô aqui com o telefone da minha esposa que tá gravando para eu poder, né, postar para vocês da melhor forma possível, para ninguém perder nada. Mais uma vez, o conteúdo das aulas, as listas, tá lá no Google Classroom, tá? Como a gente havia acordado no início do nosso programa. Então, um mês e uma semana de projeto, a gente está entrando para a segunda semana do segundo mês de projeto, passa rápido, né? Passa bem rápido. E eu acho que, né, pelo meu entendimento aqui, eu acho que tá sendo bem proveitoso. A gente está, né, realmente resolvendo questões, né? A gente está uma simples não, né? Mas uma eficiente teoria, né? Digamos, a gente não enrola muito na teoria e a gente mata exercício, que é o foco do nosso projeto, é matar exercício. Show? Então a aula de hoje vai ser sobre receptores. Galerinha, receptores elétricos, tá? Esse é o foco da nossa aula. Então já coloquei aqui mais ou menos um quadro pronto para não poder ficar perdendo tempo com teoria. Quem quiser copiar, quem quiser dar o print, fica à vontade aí. São dispositivos que transformam energia elétrica em algum outro tipo de energia, tá? Como assim, Índio? Motor, ventilador, batedeira, sei lá, tudo aquilo que eu posso ligar na tomada, digamos assim, tá? E por que transforma outro tipo de energia, Índio? Por exemplo, um ventilador, né? Eu transformo energia elétrica em energia cinética de rotação. Um motorzinho qualquer, né? Um motorzinho que eu queira ligar, ou seja, eu transformo energia elétrica em energia cinética. Então, basicamente, aquilo que eu consigo, né, colocar na tomada, que recebe uma energia elétrica de um gerador, é chamado de receptor. Show? Galera, o símbolo de um receptor dentro de um circuito elétrico é esse símbolo aqui, ó. Barra grande, barra pequena e aqui, né, uma resistência interna. Aí você pode me perguntar assim, ó, pô, Índio, mas o símbolo de um receptor é igualzinho de um gerador. É bem parecido, né? E o receptor, ele tem 2 características intrínsecas ao sistema dele, né? Assim como o gerador. Lembra que o gerador tinha 2 características intrínsecas? A força eletromotriz e a resistência interna. E aqui também a gente tem 2 características intrínsecas ao sistema. E que características intrínsecas são essas? Nesse caso, a gente tem o que a gente chama de E', tá? E a gente tem o R'. O que é esse E'? É chamado F100. O que é F100? É a força contra eletromotriz. É teoricamente a voltagem, a DDP, né, digamos assim, que um aparelho precisa para funcionar. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu tenho um controle remoto, né, esse controle remoto precisa, sei lá, de 1,3 volts para funcionar, né? Ou seja, então essa é a força contra a eletromotriz dele, é o que ele precisa literalmente para ele poder funcionar. Essa força contra a eletromotriz, assim como força eletromotriz, não é força daquela força que a gente conhece lá de leis de Newton, tá? Por razões históricas, eu já falei isso com vocês, a gente chamou
né, ou chamaram de força eletromotriz. Aqui no caso é a força contra a eletromotriz. É só para diferenciar de força eletromotriz, tudo bem? E para dizer que isso aqui é um receptor. E esse receptor, né, que pode ser um motor, pode ser um ventilador, pode ser uma bateria, uma batedeira, tá? Não importa, tá? Ele tem uma resistência interna, ou seja, nem toda a energia que chega nele de um gerador é aproveitada. Parte dessa energia ela é dissipada na resistência interna desse receptor. Tá muito parecido com um gerador. Aí você vai falar assim, aí, pô, Índio, mas como é que eu vou diferenciar um gerador de um receptor, né? Como é que eu vou diferenciar? Às vezes fica complicado. Às vezes você não sabe num circuito elétrico quem é o gerador, quem é o receptor. Então tu vai fazer o seguinte, ó. Em um receptor, a corrente elétrica, ela entra pelo terminal positivo, certo? Lembram disso? A corrente elétrica que está vindo de um gerador entra pelo terminal positivo e sai pelo terminal negativo, tudo bem? Lembram que num gerador é o contrário, ó. Num gerador, vamos supor que isso aqui fosse um gerador. Se aqui fosse um gerador, a corrente elétrica sairia do terminal maior, de maior potencial, né? Atravessaria o circuito e assim por diante. Agora esse cara aqui não. Esse cara está recebendo uma energia externa, ele está recebendo, tá, uma energia, uma corrente elétrica de um gerador. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos supor, né, vou colocar aqui mais claro. Vamos supor que aqui eu tenha, né, digamos, um elemento de um circuito elétrico, tá? Deixa eu inverter aqui. Vamos supor que eu tenho aqui um elemento de um circuito elétrico. Tudo bem? Show? Ligado a um outro elemento aqui embaixo. Supondo que seja assim, ó. Pã, dessa forma. Tudo bem? Então eu vou afirmar para vocês, tá? Eu estou afirmando que esse cara aqui de cima é o meu gerador. Se esse cara aqui de cima é o gerador, aqui a gente tem uma FEM, né? Que é uma força contra eletromotriz, que a gente já viu isso. Aqui a gente tem uma resistência interna. Então, a corrente elétrica vai sair do terminal positivo, que é o I, certo? Vai dissipar um pouquinho dentro da bateria, vai perder um pouquinho de energia, vem, entra no meu receptor, certo? Entra pelo terminal positivo, né? Tanto faz se essa resistência está aqui ou está aqui, tudo bem? Entra pelo terminal positivo, faz funcionar o que tiver que funcionar, se for um motor, se for um ventilador, não importa, certo? Perde um pouquinho de energia, retorna novamente ao meu gerador, ganha energia de novo e assim por diante. Então, nesse caso, esse carinha aqui de cima, ele é o meu gerador, porque a corrente está saindo do terminal positivo, e esse carinha aqui de baixo é o meu receptor. E esse receptor possui também duas características intrínsecas. E que características intrínsecas são essas? Deixa o índio feliz e orgulhoso. É a força contra a eletromotriz, que eu chamei de E', e aqui a gente tem a nossa resistência interna, que eu chamei de R'. A gente chama de E' e de R' é só para diferenciar do nosso gerador, tudo bem? Assim como o gerador tem uma equação, tá? O nosso receptor também tem uma equação, tá? Vou colocar ela direto aqui, não vou provar, não vou ficar perdendo tempo com isso, tá? Então, para a gente calcular a diferença de potencial nos terminais de um receptor, tá? A gente vai usar a equação do receptor. Essa diferença de potencial, ela vem de um gerador, tudo bem? Essa equação que eu vou colocar aqui não vale nada se o meu gerador, melhor, se o meu receptor não tiver acoplado a um gerador. Então, U é igual a E' mais, tá? Lembra que na equação do gerador, aqui era menos. Só que na do receptor, aqui vai ser mais. R' vezes I. Isso aqui é chamado equação do receptor. Então, galera, ela tem a mesma cara, tá?
ela segue o mesmo princípio, né, digamos assim, da equação do gerador. Só que lembrando que a equação do gerador era uma função do primeiro grau decrescente, onde o coeficiente angular tinha sinal negativo. Lembram disso, né? E agora, a minha equação do receptor, ela é uma função do primeiro grau, né? Onde a DDP depende da corrente, porém agora tem um sinal positivo. Se tem um sinal positivo, a função cresce ou decresce? Deixa o ente feliz e orgulhoso. A função cresce ou decresce? Cresce, não é isso? Né? O coeficiente angular, no caso, é positivo. Se o coeficiente angular é positivo, isso aí, Gabriel, a função ela cresce. Ou seja, então, quanto mais corrente eu jogo no meu circuito, a DDP nos terminais do receptor vai só aumentando, me dando um gráfico com essa característica aqui, ó. Então, isso aqui, ó, questãozinha que aparece direto, para você identificar se o gráfico é de um gerador ou se é de um receptor. Então, nesse caso aqui, U em função de I, né? O meu gráfico ele é crescente, conforme a corrente aumenta, tudo bem? A DDP nos terminais do meu receptor também aumenta. Show? Então, é bem simples o nosso receptor, você tem que diferenciar o gerador de um receptor, tudo bem? Às vezes não vai ser tão simples, mas eu já vou dar um macetinho para a gente saber diferenciar no nosso circuito quem vai ser o gerador e quem vai ser o receptor. Show? Então vamos lá, pessoal. O que interessa pra gente, né? Tá suspensa ainda, né? Enquanto isso a gente vai estudando, né? Fazer o quê? Tá suspensa, mas enquanto isso a gente vai estudando, vai correndo atrás. Espera que tá passando um demônio aí com essa... É o lixeiro. Olha o barulhão que ele faz. Mas vem com o índio. Vamos lá, pessoal. Melhor, deixa eu apagar aqui. Circuito gerador barra receptor. É isso que vai interessar pra gente. É isso que os vestibulares, que as provas, EA, AFA, SpaceX gostam, tá? Que é o circuito onde a gente tem talvez vários geradores associados em série, associados em paralelo, não importa, e vários receptores também, tudo bem? Então, circuito, gerador, receptor, que é o circuito que eu acabei de desenhar aqui. Vou até redesenhar aqui novamente. Vamos supor que eu tenho aqui um gerador, mais uma vez, um gerador. Estou afirmando que é um gerador, tá? E aqui eu tenho, digamos, um receptor. Show? Então eu tenho um gerador, aqui em cima, um gerador, e esse gerador tem uma FEM, que eu vou chamar de E, e uma resistência interna que eu vou chamar de R'. Show, já vimos isso. E aqui embaixo eu tenho um receptor. Esse receptor tem uma força contra-eletromotriz que eu vou chamar de E', e uma resistência interna que eu também vou chamar de E'. Tudo bem? Galera, eu já sei que a corrente elétrica vai sair do meu gerador, show? Vai passar, né, pelo meu circuito, vai entrar no receptor pelo terminal positivo, tudo bem? Assim que você vai identificar o receptor, vai, né, circular o meu circuito, ganha energia no gerador de novo e faz todo o processo. Aqui pode ser um motorzinho, pode ser um ventilador, pode ser uma furadeira, não importa, pode ser qualquer coisa, né, desde que esteja ligado ao gerador. O gerador pode ser uma tomada, o gerador pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, não importa, tudo bem? Galera, agora vamos lá, para matemática. Se eu pegar esse, chamar aqui de ponto A e chamar aqui de ponto B, certo? Ou melhor, potencial A, potencial B. Olha para o gerador está entre A e B. Olha para o receptor também está entre A e B. Então eu posso falar que a DDP nos terminais do gerador, chamei de UG, é igual, tá? Nesse caso, é igual a DDP nos terminais do receptor. Tudo bem? Como que a gente calcula a DDP nos terminais do gerador? Deixa o ente feliz e orgulhoso. Equação do gerador. Opa! Equação do gerador. E equação do gerador, no caso, vai ser E menos R' vezes I. Certo? Aula passada, equação do gerador. Quem não viu,
tá lá no link, lá no Classroom aula passada, né? Ou é passada mesmo, né? Igual a equação do receptor, que mede a DDP nos terminais do receptor. A gente acabou de ver. Então eu vou igualar L' mais R' vezes I. Até aí tudo bem? Só de vez em quando é bom a gente provar uma coisinha ou outra, só para abrir a nossa mente, tá? Então, nesses dois lados aqui, eu vou juntar tudo que for Izinho de um lado e mandar o Ezão pro outro. Então, vou mandar esse maluco pro outro lado e vou mandar esse cara para esse lado. Então vai ficar E menos E' igual a R' vezes I mais R' vezes I. Show? Como I está se repetindo aqui, eu posso colocar ele em evidência. Vou apagar aqui, tá? É o mesmo desenho, tá? Vou apagar aqui em cima. Então, fazendo isso, galera, olha o que a gente vai ter, né? Vou só reagrupar. I que multiplica R' mais R', certo? Coloquei o I em evidência e só botei do outro lado só para ficar bonitinho. Show? Igual a E menos E'. Show? Tranquilo? Se eu pegar esse maluco e passar para cá dividindo, então I vai ser igual a E menos E' sobre R' mais R'. Então tá aqui, essa equação é chamada de lei de Poilet, tá? Para o circuito gerador e barra receptor, tá? Então, lei de Poilet, que a gente já viu a lei de Poilet na última aula, só que a lei de Poilet só para o gerador. Agora eu tenho a lei de Poilet para o circuito gerador barra receptor. Eu só não sei como é que escreve isso direito, pessoal. Acho que é assim, ó. Poilet. Show? Ô Índio, o que foi? E se eu tiver vários geradores? Ah, boa pergunta. E se eu tiver vários receptores? Ah, boa pergunta. E se eu tiver, além de gerador e além de receptor, alguns resistores? Que é o que aparece na prova, Índia. O que aparece na prova é isso, né? Daqui não aparece na prova. O que aparece na prova, né? Igual a Núria postou aí no grupo, né? Aquela questão lá que você chora quando vê, tá? Então, quando a gente aparece, né, vários geradores, vários receptores e vários resistores, a gente vai usar a lei de Poilet generalizada, tá? Eu poderia prová-la aqui, mas eu vou colocar ela direto. Então, o que vai interessar pra gente? A corrente elétrica em um circuito, quando eu tenho vários geradores e vários receptores, vai ser o somatório, isso aqui é símbolo de somatório, hein, gente? É meio esquisito, mas o somatório de todas as forças eletromotrizes, de todos os geradores, menos o somatório de todas as forças contra eletromotrizes, dividido pelo somatório de todas as resistências, inclusive as internas e as externas, tá? Que existirem. Então tá aqui a lei generalizada de Poilet. Ou seja, pessoal, tá? Pela essa equação você deve olhar, nossa, que negócio difícil, mas não é não. É só você somar todos os geradores, é só você subtrair de todos os receptores e é só você somar todas as resistências. Só isso, tudo bem? Vamos lá, vamos para um exemplozinho aqui bem simples, antes de entrar na lista, vamos colocar um exemplo aqui bem simples só para a gente pra gente iniciar, tá? Vem com o Índio. Vou colocar uma questão aqui bem simples. Vamos supor, sei lá, tem aqui um elemento. Não vou te falar se é gerador, se é receptor, não vou falar. Eu tenho aqui outro elemento, certo? Aqui eu tenho um resistor. Aqui eu tenho outro elemento. Beleza. Aqui eu tenho, sei lá, vou chamar de 3 volts. Aqui eu tenho 3 volts. E aqui eu tenho, sei lá, 10 volts. Tudo bem? 3 volts, 3 volts, 10 volts. Aqui, sei lá, vale
1 ohm. Aqui vale 1 ohm, bem simples. Aqui vale 6 ohms. Show? Vamos botar 5, só para dar exato. 5 ohms. E aqui também vale 1 ohm, certo? Quero saber qual a corrente elétrica estabelecida nesse meu circuito aí que eu acabei de inventar. Quero saber qual a corrente elétrica estabelecida nesse circuito que eu acabei de inventar aí. Bem simples, bem tranquilo. Deixa a gente feliz e orgulhoso. Então aqui eu tenho dois elementos, né? Vou até colocar aqui, ó, separadinho. Dois elementos. Não sei se é gerador, não sei se é receptor. Tenho aqui embaixo um outro elemento, né? E aqui eu tenho um resistor aí solto, largado, sozinho, infeliz da vida, tá? Quero saber qual é a corrente elétrica estabelecida nesse circuito. Vamos lá, pessoal, uma questão aparentemente simples, tá? Na verdade é bem simples, né? Coloquei uma questão bem simples só para a gente, né, ter uma ideia, sair da inércia, ver como é que a gente aplica a lei de Poilet, né? Onde a gente tem vários geradores, vários receptores e vários resistores, né, digamos assim. Então aqui a gente tem um elemento, né, não sei se é gerador, não sei se é receptor ainda, tá, cujo a força eletromotriz ou a força contra a eletromotriz é 3 volts. Aqui eu tenho outro elemento igual, tá, que também aqui vale 3 volts e resistência interna 1 ohm. E aqui eu tenho outro elemento, tá, onde a força eletromotriz ou a força contra a eletromotriz vale 10 volts, tá? E aqui com resistência interna de 1 ohm, e aqui eu tenho um resistor externo de 5 ohms, tá? Aí aquela pergunta, né? Quem é o gerador? Quem é o receptor? O gerador, ele vai ser o elemento que tem a maior força eletromotriz ou a associação de elementos que me dará a maior força eletromotriz. Tudo bem? Então aqui, ó, eu tenho dois elementos, geradores ou receptores, associados em série, certo? Então aqui, ó, polo negativo, polo positivo, polo negativo, polo positivo, né? Como se fossem duas pilhas associadas, né, bonitinha, tá? O negativo com o positivo e assim por diante. E a junção aqui dos dois, 3 volts mais 3 volts, me dá 6 volts. Tudo bem? Agora, se você olhar para esse cara aqui, ó, ele sozinho, ele supera os dois. Então, ó, ele sozinho, ele tem uma força eletromotriz de 10 volts. Então, esse cara é o gerador. E esses dois caras são os receptores. Que pode ser dois motorzinhos, pode ser duas pilhas carregando, tá? Não importa. Então, eu tenho certeza que a minha corrente elétrica vai sair, né, desse cara, né, a corrente elétrica vai sair desse cara, vai passar pela associação de receptores, vai fazer que funcionar o que tiver que funcionar, vai descer aqui, vai dissipar energia nesse resistor, volta ao gerador novamente, tá, ganha energia e assim por diante. Pronto, morreu. Então, lei de Poilet vai ser o somatório de todas as forças eletromotrizes, como só tem uma, 10, menos o somatório de todas as forças contra eletromotrizes, como tem duas, ó, 3 mais 3, né, somatório, 3 mais 3, 6, dividido pelo somatório de todas as resistências que eu tiver no meu circuito, inclusive as internas e as externas. Então aqui, ó, 5 mais 1, 6, 7, 8. 8, não é isso? 10 menos 6 vai dar 4 sobre 8. Então a corrente elétrica estabelecida no meu circuito vai ser de 0,5 ampere. Então, bem simples, bem tranquilo, tá? A lei de Poilet, quando a gente tem um caminho só no circuito, a gente sai pela lei de Poilet. Ou seja, soma todos os geradores, subtrai da soma de todos os receptores e divide pela soma de todas as resistências internas e externas. Show? Para a gente encerrar essa parte aqui de receptores, vamos dar uma olhadinha na potência recebida por um receptor.
potência recebida por um receptor. Pessoal, então aqui eu tenho um receptor, certo? Vou desenhar só um quadradinho. E esse receptor está recebendo energia, recebendo corrente elétrica de um gerador, digamos assim, tá? Então, aqui está vindo uma potência útil, tá? Digamos assim, que eu vou chamar de potência útil, vou chamar de Puzinho, potência útil, certo? E aqui dentro, esse gerador vai receber uma potência, certo? Melhor, desculpa, eu vou chamar aqui de potência total, certo? Potência total, certo? Ela vai ser a potência útil do gerador, mas ela vai ser a potência total que está vindo aqui, tá, para fazer o meu receptor trabalhar. Vou mudar as letrinhas. E aqui dentro, esse gerador, né, vai usar essa potência útil, vou chamar de Puzinho, né, vai fazer o motor funcionar, vai fazer alguma coisa. E parte dessa potência vai ser dissipada aqui dentro, que eu vou chamar de PDzinho, tudo bem? Pela conservação da energia, eu posso falar que a potência total vai ser igual à potência útil, é que o gerador vai usar, mais a potência dissipada. A potência total é aquela potência que vem do gerador. E essa potência total é o π, I vezes U. A potência útil vai depender de quanto o gerador precisa para funcionar, né, melhor, o receptor. Então vai ser a força contra a eletromotriz vezes I, mais a potência dissipada aqui dentro, tudo bem? Que vai ser R' vezes I ao quadrado, certo? Então tá aqui, ó, o π, o L' vezes I e o R' vezes I quadrado. Se você, né, simplificar I e o quadrado aqui de I, olha quem restou. U é igual a L' mais R' vezes I. Adivinha? Quem que é esse cara que a gente viu no início da aula? Esse cara é a equação do receptor. Equação do receptor. E para a gente calcular o rendimento de um receptor, rendimento, vou chamar de eta, vai ser a potência útil, né, que ele utiliza, que é o L' vezes I, dividido pela potência total que chega nele, que é o π. Lembram disso? Facão aqui, opa, desculpa, recortei errado, hein? Facão aqui. Então, rendimento de um receptor é igual a força contra a eletromotriz dividido pela dP. Show? Diferentemente do rendimento de um gerador, que o rendimento de um gerador é o contrário, né? É dP nos terminais do gerador dividido pela força eletromotriz. Tranquilo? Então tá aqui. Tá, mais para frente eu ver se eu faço um vídeo só de questõezinhas geral de eletrodinâmica. Então a nossa aula de receptores encerra aqui, uma aula bem simples, bem tranquila. Valeu, galera, grande abraço.